Wonder Woman, Wonder Woman. All the world is waiting for you and the power you possess. In your satin tights, fighting for your rights and the old red, white, and blue. Wonder Woman, Wonder Woman. Now the world is ready for you. Wonder Woman, Wonder Woman. All the world is waiting for you and the power you... Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto cultural Viajando no Mundo da Imaginação. Esse projeto só foi possível graças à Lei Paulo Gustavo e à Secretaria Municipal de Cultura de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Nele, nós vamos contar histórias de uma personagem icônica dos quadrinhos. Tão icônica e tão importante que ela se estendeu através de outras mídias como TV e cinema. Sábia como Atena, forte como Hércules, veloz como Hermes e bela como Afrodite, é assim que é conhecida no mundo dos homens a princesa Diana, ou Diana, da Ilha Paraíso de Themyscira, Mulher Maravilha. A estrela de nossas histórias foi criada em 1941 pelo escritor, filósofo, psicólogo e inventor William Moulton Marston. Ele também é responsável pela criação da máquina de detectar mentiras. E nesses mais de 80 anos de história, ficou muito difícil selecionar quais histórias nós vamos contar para vocês. Mas nós criamos um conceito. Adotamos o método da cronologia, que nada mais é do que a sequência de fatos baseada numa linha temporal. Antes de começar a nossa história de hoje, eu quero contextualizá-la. Em 1986, a DC Comics, editora responsável pela Mulher Maravilha, entendeu que sua cronologia estava muito confusa em mais de 50 anos de histórias. Então ela lançou uma mega saga, um mega crossover, reunindo quase todos os personagens da editora. E, no final da saga, ela iniciou um reboot, um reinício das suas histórias. Nesse reinício, ela entregou seus principais personagens a grandes artistas. O Superman foi para as mãos do John Byrne. O Batman ficou com Frank Miller. E a nossa querida Amazona ficou nas mãos do querido, talentoso e saudoso George Pérez, que infelizmente partiu em 2022. Esse vai ser o nosso ponto de partida para a nossa primeira história. Então, com vocês, a Mulher Maravilha. Nossa história de hoje vai ser retirada desse ônibus, que é uma publicação com um grande número de páginas. Esse aqui, por exemplo, tem mais de 640 páginas. Traz mais de 24 edições da revista mensal da Amazônia. Observem o talento de George Pérez nos desenhos, a riqueza nos detalhes. Isso faz com que nossa viagem seja cada vez mais completa e divertida. Nossa história começa no tempo das cavernas, onde um homem retorna para sua caverna ferido. Ele acabou de enfrentar o famigerado Tigres Dentes de Sabre. Ele perdeu sua mão. Mas esse não foi o seu maior ferimento. O seu maior ferimento foi no ego. E ao ser consolado por sua companheira grávida, ele se descontrola e desforra toda a sua ira sobre ela. Descontrolado ainda, ele só para quando percebe seu corpo inerte. E aí, ele só consegue vislumbrar, completamente assustado, a sua alma se dirigindo para algum lugar desconhecido.
Os deuses do Olimpo discutem o destino da humanidade, que cada vez mais perde sua fé neles. Um grupo de deuses, liderado por Ártemis, defende a criação de uma nova raça de mortais, composto por mulheres que iriam conduzir a humanidade de volta ao caminho da fé, enquanto Ares, o deus da guerra, anseia por atacar o mundo dos homens e forçar através da violência que eles retomem o temor dos deuses. Zeus, o pai de todos, impaciente com aquele debate, abandona o local, deixando com que os presentes resolvam entre si aquela questão tão sem importância e que não voltem a perturbá-lo. O mesmo faz Hera, a mãe de todos, que se retira do recinto sem se manifestar qual seria sua preferência por qualquer um dos lados. Sem o consenso, Ares vai embora, ameaçando a humanidade, ameaçando os deuses e, no contraponto, um grupo de deuses composto por Ártemis, Atena, Deméter, Héstia e Afrodite se reúne no lugar sagrado chamado Caverna das Almas, onde, entoando o hino da vida, elas fazem chover quase todas as almas que lá estavam, criando assim as Amazonas. A primeira delas é Hipólita, sua rainha. Para que vocês se situem melhor na nossa história, a companheira grávida, lá do Homem das Cavernas, do início da nossa história, era Hipólita. Do seu lado, nasceu Antíope, sua irmã, que seria sua general e segunda em comando. Também veio Menalipe, a oráculo da Ilha Paraíso. E é aí todas as demais. Então as deusas apareceram e apresentaram para as Amazonas a sua nova missão. E para que elas tenham êxito, elas são abençoadas com as dádivas de sabedoria, dom da caça, entre outros. Essas dádivas seriam representadas pelos cinturões de Gaia, e estes jamais poderiam ser retirados. Mas nem tudo são flores. O famigerado deus da guerra, Ares, acompanhou tudo e, nada satisfeito, ele resolveu interferir. Começou maculando o coração dos homens contra as Amazonas, criando uma fama de assassinas e saqueadoras para elas. Não satisfeito, fez a companheira de Héracles, filho de Zeus, envenená-lo, enciumá-lo, enchê-lo de inveja contra as Amazonas. Com base nisso, Héracles reuniu seu exército e foi atrás das Amazonas. E quando os exércitos se encontraram, Héracles desafiou Hipólita. Os dois duelaram, e para grande surpresa da maioria, Hipólita venceu. E Héracles, que todos esperavam que ia ficar revoltadíssimo, nada. Começou a sorrir, a comemorar e convidou todas as Amazonas para uma comemoração em conjunto. E assim começaram as festividades. Mas infelizmente era tudo um truque. Héracles e seu exército doparam as Amazonas e as aprisionaram. Com os seus cinturões de Gaia roubados, as Amazonas são aprisionadas. E uma humilhada e aprisionada Hipólita clama pelos deuses o seu perdão. E aí ela recebe a visita de Atena, que explica para sua filha que elas perderam o caminho traçado. Mesmo assim, a deusa resolve ajudar. Mas a ajuda tem um preço. As Amazonas vão ter que abandonar o caminho da vingança e seguir as ordens dos deuses em direção a um novo começo, a uma nova história. Com a concordância de Hipólita, Atena concede a força necessária para ela se libertar e libertar suas irmãs. E assim uma nova batalha se inicia e as Amazonas saem vencedoras. Mas
infelizmente, nem tudo deu 100% certo. Ao final do combate, houve uma cisão no grupo. Um grupo liderado por Hipólita queria seguir as orientações dos deuses, enquanto outro grupo, liderado por Antíope, queria buscar a vingança. Entregando seu cinturão dourado de Gaia para Hipólita, o grupo de Antíope partiu, enquanto as Amazonas, lideradas por Hipólita, e foram direcionadas por Poseidon mar adentro a caminho de Temisquira, uma ilha onde elas abriram espaço, planejaram, estudaram, construíram palácios, construíram totens de homenagem aos deuses. Lá elas viveram felizes e com o dom da imortalidade. Mas nem tudo era de graça. No subsolo da ilha havia um portão, devidamente guardado pelas Amazonas, onde estava um mal secreto e terrível. O tempo passa. O mundo dos homens segue seu fluxo de mudança, mas as Amazonas seguem sem nenhum contato ou informação com eles. Até que em uma noite, Menalipe, a oráculo das Amazonas, recebe uma convocação de sua rainha e se depara com uma mulher atormentada por sentimentos que ela não conseguia explicar. Menalipe explica a Hipólita que o que ela estava sentindo era o chamado de um grande destino, e explicou que quando sua alma foi para a caverna das almas, ela era a única mulher grávida. Atendendo à orientação dos deuses, ela se recolheu num ponto remoto da ilha e esculpiu do barro a figura de uma criança, e logo depois elevou suas preces aos deuses. Essa criança recebeu o dom da vida, mas não só esse. Ela também veio abençoada por Deméter, que concedeu a força e o poder da terra. Por Afrodite, lhe concedendo enorme beleza e o coração amoroso. Atena lhe ofereceu a sabedoria. Artemis lhe deu o olho da caçadora e a compreensão das feras. Héstia lhe garantiu a afinidade com o fogo, para que os corações dos homens sempre se abrissem para ela. E por último, Hermes lhe concedeu a velocidade e o poder de voo. E assim nasceu Diana. Diana cresceu entre suas irmãs, recebendo seus ensinamentos e treinamentos, pois ela era a princesa do paraíso. Até que um dia, Menalipe recebe uma mensagem apavorante dos deuses. As Amazonas deveriam organizar um torneio para eleger a melhor delas, e essa seria submetida à prova do trovão. Se sagrando como a campeã das Amazonas e sua representante no mundo dos homens, numa missão para deter Ares, o deus da guerra. Diana, ao ouvir isso, diz a sua mãe que queria participar, mas a rainha nega, fazendo com que Diana busque orientação junto aos deuses. E no dia seguinte, o torneio se inicia. E para que suas irmãs pudessem se enfrentar sem culpa, todas usavam um elmo que escondia sua identidade. As provas acontecem, mas uma amazona se destaca. E ao final dessa etapa do torneio, ela recebe os braceletes de prata e é convidada a revelar sua identidade. Para a surpresa de todos, ela é Diana. A rainha se opõe, mas é lembrada que nada pode ser feito, pois a vontade dos deuses é soberana. Então, chega a hora da prova do trovão. De uma caixa é retirada uma pistola. E é bom a gente entender que uma arma dessas é nada convencional entre as Amazonas. Elas não conheciam. E ela é apontada para Diana e disparada 1, 2, 3 vezes. E Diana rebate as balas com seus braceletes. E assim foi criado Bullets and Bracelets, ou balas e braceletes, uma das principais técnicas da Mulher Maravilha.
Sendo vitoriosa em tudo, Diana é sagrada como campeã das Amazonas e é direcionada a uma câmara criada em nome de uma grande guerreira, que inclusive foi inspiração para o seu nome. E quando ela sai de lá, ela está ostentando o traje de guerreira com o qual o mundo dos homens vai reconhecê-la como Mulher Maravilha. E em ovação das suas irmãs, a alegria dos deuses, todos em festa, exceto Hipólita, pois uma sombra paira sobre seu coração de mãe. Mas isso é história para um outro dia. Wonder Woman, Wonder Woman. All the world is waiting for you and the power you possess. In your satin tights, fighting for your rights and the old red, white, and blue.
Woman. Wonder Woman. Now the world is ready for you. Wonder Woman. Wonder Woman. All the world is waiting for you.